Olá! Como não fazer da divisão de tarefas domésticas a terceira guerra mundial? É um assunto que sempre surge por aqui e é uma live que sempre tive vontade de fazer e nessa tarde estou aqui para isso. Dona Pri, Dona Sumida, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com as perguntinhas de vocês. As perguntas já mandem aí para seus amigos, para todas as pessoas que se interessariam por esse tema. Estou aqui na sala e vocês vão ver divisão de tarefas domésticas agora na prática. Estou cozinhando ali. Se a live não acabar até 12h30, que eu acho muito difícil, eu vou ter que ir desligar a panela. Que eu tô cozinhando ali uma carne. Tô com muita vontade de comer carne hoje de panela. Uma carne. Eu até tentei. Pri, um beijo, viu? Tô sentindo sua falta. Eu até tentei filmar pra vocês eu fazendo a receita, mas eu sou péssima. Vocês estão felizes? Deixa eu colocar o título aqui. Tava com saudade de fazer live sozinha. Tarefas domésticas sem guerra. Gente, eu preparei um conteúdo, sinceramente, de utilidade pública, tá? Como eu gostaria de ter aprendido sobre isso. É um assunto, e até tava precisando fazer, porque é um assunto que sempre surge muito por aqui, sabe? O que é da tarefa de quem? Meu marido é machista, acha que a obrigação é minha. Ah, eu não gosto desse termo ajudar, tem que ser compartilhar, tem que ser colaborar. Sobre isso que a gente vai falar aqui. Beijo, viu, Pri? Fica com Deus. Então, vamos lá. Vamos conversar. Eu peguei algumas perguntinhas aqui de vocês. Então, eu gostaria de te convidar para você clicar aqui nesse aviãozinho, mandar para suas amigas, mandar para as pessoas que têm interesse nesse tema. Clicar no aviãozinho da Ney. Clicar no coraçãozinho aqui para o Instagram entender a minha live como relevante. Eu não sei o que está acontecendo, né? Eu senti que as visualizações caem, voltam, mas não tem problema não. O importante é que você aproveite todo o conteúdo aqui. E eu penso sempre em temas relevantes para que vocês aproveitem, tá bom? E aí, quando a gente fala dessa divisão de tarefas domésticas, o que é de quem, o que eu tenho que fazer, meu marido não me ajuda e tudo mais, eu já estava a fim de falar sobre esse tema. E eu não sei vocês, mas eu acho uma paz enorme quando a casa está limpa, as coisas estão no lugar. Eu falo, né, os meninos morriam de rir quando estavam todos juntos, que eu falava assim, vocês têm que deixar minha cozinha em paz, né? E a cozinha em paz significa as coisas no lugar, uma casa limpa, uma casa organizada, uma casa funcional, porque na verdade, né, já vieram algumas perguntinhas sobre mania de limpeza e tudo mais, que é o oposto do que a gente imagina aqui também. Pessoal, e aí se os assuntos estiverem relevantes, vocês vão me dando coraçãozinho, fazendo perguntas, tá bom? Eu gosto disso, eu gosto dessa troca. E essa questão de cada coisa no seu lugar, a casa vira outra, nós viramos outras pessoas, porque a gente precisa de organização, a gente precisa de ordem na nossa vida. Não só ali, né, que uma das leis dos relacionamentos familiares é a ordem ou a hierarquia, mas as coisas, quando elas estão funcionais, quando elas estão funcionando, a casa vira outra, bagunça me irrita também, dona Paula, eu fico muito mal. Eu acho que, por exemplo, quando tá fazendo muito calor e quando você limpa a casa, parece que fica mais fresco. Eu sou dessas pessoas. Não acho que eu tenho mania de arrumação, nem perfeccionismo, mas eu sou um pouco chata, digamos assim. Tá, mas aí, o que a gente precisa conversar? Qual é o assunto que sempre chega? Com a mulher indo pro mercado de trabalho, e eu fui atrás de dados, prestem atenção nisso aqui. Com a mulher, a dona Carol Suete também, tá sumidinha, Mauro. E aí, eu quero, Elaine que entrou, né? Vocês têm essa divisão de tarefas domésticas, como é essa divisão aí na casa de vocês? É adequada, não é? Eu fui atrás de alguns números e eu fiquei bem impressionada, né? Porque com a mulher indo pro mercado de trabalho ou não indo pro mercado de trabalho, sabe? Mas acaba que esse peso ainda recai mais sobre a mulher. E mais do que isso, né? Quais são as obrigações de cada um? Como que a gente divide sem brigar? Como trabalhar essas questões? E mais, os erros comuns e como melhorar. Eu fiz uma live bem completinha, vai ser uma mega aula, tá?
E eu acho muito bom quando vocês estão ao vivo aqui comigo. Olha só, eu vi uma pesquisa de 2012, que 61% dessas mulheres, né, diziam trabalhar fora. Dessas mulheres que trabalhavam fora, 90% delas também eram as responsáveis, olha só, eram as responsáveis pelos trabalhos domésticos e elas gastavam. Então, geralmente, a gente que trabalha fora, gasta 44 horas semanais trabalhando fora, elas ainda gastavam 20 horas cuidando da própria casa. E desses maridos, né, 46% somente 46% ajudavam, colaboravam nos trabalhos de casa, e desses 46% que foram entrevistados e que colaboravam, eles colaboravam em média 9 horas por semana. Ou seja, os dois têm a mesma carga de trabalho lá fora. Quando chegam na casa, acaba que, por exemplo, quando a gente coloca filhos nessa história, a maternidade, o próprio amamentar, sabe? A coisa vai ganhando uma proporção enorme. E eu acho que essa é uma live de utilidade pública. Eu falo sério, sabe? Como que então deve ser visto, deve ser trabalhado essas questões dessas divisões das tarefas domésticas, como que a gente trabalha, ok? Vocês gostaram aí? Tem um comentário aqui. Sinto que quando a casa está suja, a energia está parada e sinto muita raiva. Uau! Por que raiva? Sabrina, se essa raiva te leva a se movimentar, tá bom? Inclusive, hoje à noite a gente tem uma live, eu não sei no perfil de quem que vai ser. Vocês vão entrar aqui no meu e vocês vão ver aí cena da Tati, cena da Isa, cena da Valquíria, mas a gente vai falar sobre emoções. Então, isso é uma coisa que você precisa entender, tá? Se a casa tá suja, a energia parada. Gente, tem um livro da Marie Kondo, vocês conhecem esse livro? Ela é uma japonesa, né? E ela trabalha com arrumação. E ela tem o livro lá, como que é, gente? O que nos faz bem? Como que é o nome do livro dela? E ela fala justamente disso, assim, que a gente precisa ficar na nossa casa só com aquilo que nos faz bem, sabe? Essa energia precisa se movimentar. Coisa velha, coisa quebrada, sabe? Eu tô pra dar um limpa no meu guarda-roupa. Eu não sei se vocês viram, eu arrumei meu escritório. Mas eu tô pra dar um limpa no meu guarda-roupa, assim. É tão legal. E existem hoje, gente, tanta coisa boa. Tem alguns sites de organização, alguns instas de organização da casa, cronogramas, até coloquei isso como dica, da própria casa, o que fazer nos dias da semana. Hoje em dia a nossa vida é bem mais fácil, sabe? Investir em bons aparelhos de limpeza, por exemplo, aspirador de pó, pelo amor de Deus, gente, aquilo é vida! Aspirador de pó é uma das melhores invenções, tanto que o que eu tinha, ele queimou, e eu tinha comprado um pra clínica, eu trouxe aqui pra casa, não fico sem aspirador. Mas assim, o que é de cada um, como que a gente evita essa confusão, como não fazer essa divisão de tarefas domésticas, um motivo até de briga, de separação, tá bom? Eu coloquei algumas coisas aqui pra vocês. Primeira coisa, 4 erros. Quais são ali os 4 erros? Sabe, depois de voltarmos, eu estou trabalhando em casa e ele não quer ajudar mais. O que mudou? Não sei. Tirar o lixo todos os dias também é importante para tirar a energia ruim. Concordo. Dá para criar uma rotina para a organização e limpeza da casa sem pesar? Dá. Só que aí é a questão. Eu tava vendo um story da Lara Nesteruk mais cedo, Daniele, e ela falava assim: disciplina é liberdade. Quando você tem disciplina... Eu vi, Danei! Eu vi. Eu vou te falar, eu vou dar o seu exemplo, vou postar você depois que terminar a live. Olha só, porque quando o marido não acha importante a arrumação, Patrícia, precisa... Vamos ver a live, né? Aí a gente volta aqui, eu volto aqui nessas perguntas. Ou vocês podem mandar também, vocês clicam aqui nesse ponto de interrogação e mandam. Quais são os 4 erros comuns? Vamos lá nos 4 erros comuns. O primeiro erro comum que eu percebo quando esse casal já está casado é o seguinte, presta atenção e me conta se isso aconteceu aí na sua casa. Como que foi lá na sua infância? Como que os seus pais lidavam com a divisão de tarefas domésticas? Ai, Fabiola, mas lá vai você falar de pai e de mãe de novo. Vou falar até vocês entenderem o quanto essa relação na nossa vida ela é importante. Porque, por exemplo, lá em casa, o meu pai, ele
ele não fazia nada assim em casa, ele não fazia os serviços de casa. Eu nunca vi meu pai lavar um prato, eu nunca vi meu pai lavar um copo. Essa foi a minha realidade. E eu já contei para vocês que a linguagem de amor da minha mãe são os atos de serviço. Então, a gente chega lá na minha mãe, ela leva as coisas pra gente na mão, é a forma como ela demonstra amor, ela demonstra cuidando, ela serve o prato do meu pai até hoje. Eles estão juntos há 42 anos. Olha só pra vocês verem. Então, nessa minha casa, era a mulher, então, que fazia tudo. Meu pai trabalhava, meu pai, né, agora ele tá aposentado, mas ele colocava as coisas pra dentro de casa, mas acontece, eu vejo que acontece um rolo terrível, porque existem as bagagens que nós trazemos de casa. Se lá na sua casa o seu pai era aquele tipo de homem que cozinhava, aquele tipo de homem que ajudava, aquele tipo de homem, sabe? Que faz e acontece, que tá sempre colaborando, você casa com a ideia que o seu marido vai fazer a mesma coisa. Só que você só casa com a ideia. Gente, pensar não é acontecer. Vocês precisam conversar. Sai dessa... Parece assim, nossa, Fabíola, como você é chata falando isso, mas alguém tem que falar pra você. As coisas não são da maneira que você imagina. Você precisa conversar, você precisa trabalhar para que isso aconteça. Tá? Aqui, olha só, a Danei tá falando que o pai fazia, mas a mãe não gosta. A mãe é mais controladora, né? Eu não sei porque meu pai não fazia, acho que meu pai trabalhava muito, mas assim, meu pai, acho que ele, basicamente, o que ele sabe fazer é esquentar uma comida, sabe? Basicamente é isso que ele sabe fazer. Mas lá na relação dos meus pais, isso funcionou. Agora, o que não funciona é, por exemplo, se você casa com alguém que era acostumado a fazer isso, então ele fazia, o pai dele fazia, e você não é acostumada com isso, isso vai dar choque, tá vendo? Isso pode dar choque. A sua realidade é diferente. Quando a gente casa, gente, eu falo, deixa eu contar pra vocês uma analogia que eu uso em terapia de casal. Provavelmente você já me ouviu falar sobre isso aqui. Quando a gente vem para terapia de casal, a gente vem com duas grandes malas. Você tem uma malona e o seu marido tem uma malona, viu? Os dois têm uma mala enorme, cheia de coisas lá dentro. Vocês precisam abrir essa mala, tá? Vocês precisam abrir essa mala, verificar aquilo que serve para essa nova relação e aquilo que não serve e descartar. Não tem jeito, tá? Não tem jeito, não tem como ser de outro jeito. Viu? Então esse é o primeiro erro, não levar em conta as bagagens que vocês trouxeram de casa. O segundo é achar que o outro vai fazer igual você. Sabe por que muitos homens não ajudam, não colaboram, não contribuem em casa? Porque eles fazem do jeito deles e o jeito deles não é o nosso e fica ruim ou fica mal feito, digamos assim, sabe? E a mulher, ó, desce o malho, xinga, critica, fala que não sabe fazer, fala que não é desse jeito. E isso deixa eles irritadíssimos, tá? Irritadíssimos. E acaba que aí a gente vai perdendo, ele vai perdendo esse prazer de ajudar, sabe? De organizar, de fazer do jeito dele, porque você precisa entender que ele não sabe, ele não vai adivinhar aquilo que você quer, ele não vai saber o jeito, talvez, de falar, de fazer do jeito que você gostaria que ele fizesse, ok? Gente, vocês concordam com isso aqui, com esses erros aqui em comum, tá? Eu queria que vocês me falassem aqui. Então, quando você acha que o outro, né, você exige que o outro faça igualzinho você fez, nossa, é tipo assim, esses dias eu vi eu fazia isso e só dava briga e estresse. Justamente, né, Dani? Dani Castelo, que saudade, menina. Um beijo. Olha só pra vocês verem. Esses dias eu vi um Reels, inclusive os meus vão sair, tá? Eu vi um Reels da Sharon Menezes e ela falava assim, você acha que basta lavar a pia, lavar as vasilhas? Aí vem aquela musiquinha, né? Não é só lavar as vasilhas. Tem que limpar a pia. Tem que tirar o lixinho ali de dentro da pia. Gente, se você faz isso, tá válido o pensamento dela. Mas se você faz isso com um homem, ele vai desanimar. Ele vai desanimar. Já não é uma coisa que eles fazem assim, tão bem, sabe? Já não é uma coisa assim muito deles, infelizmente.
Mas eu criei meus filhos para serem diferentes. Tanto que eu vejo o Matheus ajudando a Jéssica e tudo mais, colaborando, contribuindo ali na casa. Mas vem muito da criação, sabe? Então, justamente, aí entra uma coisa também. Será que a gente tá olhando só para o que ele não faz e tá esquecendo de olhar para aquilo que ele faz, do jeito que ele faz, viu? Isso é uma coisa interessante de ver. O terceiro erro é não aceitar o jeito do outro. Só serve do meu jeito. É como se nada mais resolvesse, só serve o seu jeito e o outro fica meio perdido assim, até sem saber como lidar, tá bom? Esse é um outro erro. As meninas da escola de casamento estão todas aqui. O quarto erro, não ter conversado sobre isso antes de casar, sabe? Não, uau! Roberta tá aqui, uau, isso mesmo, sim, eu sei como é, porque eu escuto os dois lados dentro dessa casa, sabe? Uma das questões da terapia de casal e da terapia sistêmica, na verdade, é que eu não atendo somente o casal, eu atendo o sistema, eu atendo a família, eu não atendo somente a mulher, eu atendo o homem ali, tá? Então eu percebo essas nuances que eu já passei por isso aqui em casa, gente. Todo mundo, ontem eu falei com meu marido, né? Falei, bem, amanhã eu vou fazer uma live sobre tarefas domésticas. O que que você me diz disso? Aí ele tava rindo de mim, porque hoje acaba que quem cozinha mais aqui em casa é o meu marido. Geralmente nesse horário, por exemplo, eu tô sozinha, né? Então eu cozinho um ovo, eu adoro ovo cozido, eu não sou chata com essas coisas. Agora eu tô cozinhando uma carne, inclusive, gente, 12:30. Se eu esquecer, vocês me lembram de ir lá desligar, viu? Porque senão ela vai dar ruim. Então eu não sou chata pra comer, assim, não sou enjoada. Hoje eu já tô fazendo almoço que vai dar pra janta, mas geralmente o meu marido, ele é mais... Oi, Alzira! Geralmente meu marido, ele gosta mais da cozinha do que eu, sabe? Então ele cozinha mais. Mas existem algumas coisas que a gente pode trabalhar para melhorar essa relação. Como eu disse no início, essa casa em paz, essa casa estando funcional, porque mais que uma casa limpa, mais do que uma casa assim de novela, de capa de revista, você precisa ter uma casa funcional. E a bagunça faz parte ali dessa casa, tá bom? A bagunça no sentido bom, as vasilhas, crianças e tudo mais, entendeu? Até a gente mesmo, a gente precisa entender que a casa é para ser usada, viu? Saia dessa ideia, gente, pelo amor de Deus, de que ter essa casa arrumadinha, que as crianças não podem subir no sofá. Até as cachorras andam subindo no sofá ultimamente, tem até, não vai dar pra ver não, elas estão soltando uns pelos, dá pra ver? Tem uns pelinhos delas assim, a casa é pra ser usada, sabe? Então, eu não sou chata pra comer, mas geralmente quando ele chega assim à noite, ele gosta de cozinhar, gosta de fazer uma coisa, gosta de fazer outra, né? E ele falou, você vai falar lá pro pessoal do Instagram que eu sou cozinheiro dessa casa. Eu falei, com todo prazer, não tenho problemas com isso, né? Mas antigamente não era assim. Antigamente, quando eu ficava mais em casa, eu tinha que dar conta. Mas e uma das coisas também que eu não coloquei aqui nessa live, que eu vejo que muitas vezes nós mulheres temos dificuldade, sabe o que é? Pedir ajuda. Aprender a pedir. Aprender a pedir. Saia dessa ideia. Vai ficar gravada, Josi, com certeza. Saia dessa ideia, pelo amor de Deus, que ele vai adivinhar o que você precisa. Ou mesmo o homem, né, que ela vai ter que adivinhar aquilo que você precisa. Não, não vai adivinhar. Então a gente precisa aprender a pedir, aprender a colocar aquilo que a gente gosta, como a gente gostaria. E colocar é diferente de impor, que eu vou mostrar pra vocês na pergunta, tá? E aí o erro número 4 é não ter conversado sobre isso antes de se casar. Porque assim, a gente acha, eita, que sexo vai resolver tudo, vai casar, o amor pode tudo, o amor resolve tudo. Até tô devendo esses stories. Não pede demais não, Rebeca. Agora, existe uma diferença de pedir e mandar, de pedir e exigir. Quando você pede, o outro pode dizer não, tá? Olha, Dani, geralmente mulheres que têm dificuldade em pedir, elas estão muito fortes na energia masculina delas, tá? Lá na comunidade, eu fiz uma live semana passada, eu vou trabalhar esse assunto bem profundo na comunidade, eu não sei se vocês viram. Eu abri agora a comunidade anual. Tem muita novidade lá na comunidade, nos stories mais tarde eu explico melhor as aulas que tem lá, as aulas que vão ter, mas assim, geralmente mulher que tem dificuldade em pedir, ela tá muito forte na energia masculina dela, tá? Vamos lá. O que acontece? Para a vida funcionar, a gente ama aquela pessoa, é por isso que eu falo, gente, que amor só não é suficiente para manter uma relação, porque a vida a dois envolve toda uma dinâmica de praticidade,
existe uma logística de uma relação. Tipo assim, já pensou, você ama aquela pessoa, você ama seu marido, mas de repente você vai no banheiro, não tem papel higiênico. De repente cortam a luz da sua casa. De repente não tem um leite, de repente não tem um café, tá? As famosas Tonhão, isso aí, Sabrina. E aí, o que acontece? Entende que a relação a dois envolve toda uma logística? Envolve uma logística de contas a pagar, daquilo que tem que funcionar. Existe a dinâmica de uma casa limpa, como a gente está falando. A casa precisa estar funcionando minimamente para que a relação flua. Sabe? Quem é doido de fazer sexo no chão sujo, com fome? Não vai, gente, não vai. Ô, Kati, obrigada, meu amor. Obrigada pelo carinho, eu fico muito feliz, tá? Então, o momento certo de conversar sobre essa divisão de tarefas domésticas era no início ali, antes de casar. A gente vai casar, os dois vão trabalhar, ou a gente vai casar e eu vou ter que ficar em casa, eu quero ficar em casa com os filhos, mas existe toda a questão das tarefas domésticas, e aí como vai ficar? Alguém lembra de conversar disso antes de casar? Ninguém lembra de conversar disso. Agora, a boa notícia é, a melhor maneira, a melhor hora de colocar os limites é o quanto antes. Se você ainda não conseguiu colocar, nunca é tarde, porque os contratos na relação, esses combinados na relação, eles precisam ser vistos e revistos de tempos em tempos, tá bom? Então, esses foram os 4 erros. Deixa eu repetir aqui. Não olhar como era na sua casa, tá? Então, assim, por exemplo, e vai mudando, né? A Alzira tá falando aqui. Quando casa, tudo é novo, mas depois fica os dois envelhecendo juntos. Aí você precisa, por exemplo, a dinâmica aqui em casa hoje é outra, entendeu? Eu não tenho criança pequena mais. Então, eu não preciso caprichar no almoço. Olha aqui, gente, e aí, olha aqui, a Jô está falando, de repente nunca tem sabonete, sempre ele acaba e nunca repõe. Justamente, aí são sobre essas coisas que a gente precisa conversar. Papel higiênico também, né? Acaba, eles sabem onde que fica, mas não vão lá. Gente do céu, é muita coisinha. É isso que eu tô falando, são essas pequenas coisas que constroem o amor ou que destroem o amor. Porque casamento e relacionamento, eles são construídos ou destruídos todos os dias. Então, o primeiro erro é não valorizar como era na sua casa, ter como base de referência o que era na sua casa, ou tipo assim, nossa, meu pai nunca me ajudava, eu quero que meu marido me ajude, mas lá na casa do seu marido também ninguém ajudava. Então, até isso, sabe, ajustar, sabe, assentar é um pouco complicado. Achar que o outro vai fazer igual você, não vai. Não aceitar o jeito do outro, aí o outro vai desistir, não vai te ajudar, não vai fazer, não vai colaborar. E não ter conversado sobre isso antes de casar, ou não ter conversado sobre isso. Sentar e conversar sobre isso. Tem dicas agora mesmo. Como lidar? Gente, são coisas tão simples, tão práticas, tão assim, que eu quero que você pense aqui nessas maneiras que eu listei pra gente lidar. Primeiro, no que cada um é melhor? Vocês já perceberam? Por exemplo, como eu tô falando, o meu marido, ele é muito melhor na cozinha do que eu. Então, faz muito mais sentido ele colaborar mais na cozinha, sabendo que nem sempre vai dar, mas o dia que ele tiver essa disposição, nos fins de semana, por exemplo, ele ir pra cozinha e eu que sou melhor, assim, ajustar as coisas de casa e tudo mais, eu ficar com essa parte. Às vezes, tem homens que eu sei que lavam roupa muito melhor que a mulher, ou passam roupa muito melhor do que a mulher. Então, no que você é melhor? No que você se sobressai? Vocês já conversaram sobre isso? Naquilo que você tem mais facilidade ou mais dificuldade? Então, justamente, Paula, e isso tudo faz parte, a gente olhar ali também. Como já experimentamos, até que não tem os problemas são os filhos dele, que já são adolescentes e não querem ajudar em absolutamente nada. Kati, tem uma aula lá na comunidade sobre as novas configurações familiares, tá? A família, quando ela é formada de novo, ela tem algumas nuances, tá? Agora, adolescente, essa semana eu tenho uma live lá na comunidade, vai ser as 5 linguagens de amor dos adolescentes. Gente, vocês já foram adolescentes um dia? Eu com 14 anos, eu não queria ser minha mãe quando eu tinha 14 anos. Eu era terrível. Adolescentes ainda com uma separação, Kati, olha, vou te falar, viu? É algo a ser observado de perto, mais de perto isso aí, viu? E cuidado para isso não estragar seu casamento. Engraçado que sabemos de tudo, mas quando ouvimos de outra pessoa, pensamos muito melhor. Para isso que eu tô aqui, Carol. Então, no que cada um se sobressai.
No que cada um tem mais facilidade, tá bom? Essa é a primeira coisa que vocês devem levar em conta. A segunda coisa, seja bem clara e objetiva. Sentem os dois e falem assim, o que a gente precisa fazer? Liste as coisas. Por exemplo, gente, vou dar uma ideia. No Google tem cronogramas. Eu acho o máximo. Toda segunda tem que tirar a roupa de cama. Isso aqui, tudo mais. O lixo, como a Paula disse, para não acumular energia ruim aí, leva o lixo para fora todos os dias. A pia, o banheiro, que não sei o quê. Ai, gente, tem uma menina aí que chama Simplifique com a Rose. Ela é super legal. Tem uma outra também, a Adriana, personal. Depois eu vou colocar o Instagram delas aqui. Elas ensinam a limpar o banheiro em 3 minutos. Assim, o segredo, na verdade, de uma grande arrumação é... Aqui, olha só o que acontece. O grande segredo de uma boa arrumação é não deixar bagunçar demais, viu? É isso que vocês precisam ter aí em mente. Então, que tenha o dia da faxina aí, se é alguém que vai fazer, ou se vocês dois vão fazer, ou se é só você, a mulher, que vai fazer, ou se é só o homem que vai fazer. Sabe, quando a gente separa, fica tudo tão mais fácil. Fica tão mais leve, tá? Então, você precisa ser clara e objetiva, listar as coisas que têm que ser feitas. Aquilo que realmente tem coisa que dá para ser feito de 15 em 15 dias, por exemplo, como passar roupa, que em casa basicamente passa roupa de 15 em 15 dias. Mas tem coisa que é toda semana. O que é toda semana? Lavar tapete, lavar cortina, que pode ser mais vezes, né? Menos vezes, assim, digamos, no ano, umas 3 vezes no ano, sei lá. O que pode facilitar a sua vida? Invista nisso, sabe? Invista em cronograma, teste, gente, não existe receita de bolo, vai testar aquilo que funciona para vocês. Olha aqui, o número 3, né? Que pra mim é a chave, vou voltar num passo que eu falei lá atrás, disciplina é liberdade. Pra isso, gente, a minha carne tá cheirando tanto, eu vou levar vocês ali pra eu desligar, viu? Ó, tarefas domésticas na prática. Gente, tem uma psicóloga mais maluca do que eu. Depois eu passo a receita pra vocês dessa carne. Ó, desliguei. Agora mesmo eu venho aqui, porque eu não almocei ainda, né? Então, eu tenho que terminar a live pra almoçar. Pra posteridade, ó. Eu tava numa live de uma psicóloga que parou a live pra ir lá desligar o fogo da carne dela. É isso aí, gente. Vida real, a vida real acontecendo aqui, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Eu gosto do café da manhã aos finais de semana, sentar na mesa e comia primeiro e eu brava. Aí ele me falou, meu pai nunca comprava café da manhã, entendia bagagem, já estamos resolvidos. É conversar, gente. Gente, quem quiser almoçar aqui, pode vir. Vamos lá. Aí, ó, se organize. Coloquem essa frase pra mim aqui nos comentários, pra vocês não esquecerem. Disciplina é liberdade. Por favor. Depois eu posto uma foto bem legal aí pra vocês verem. Vocês vão falar, eu tava lá, eu estava nos bastidores dessa carne. Eu adoro, gente. Eu não conseguiria não ser eu, porque eu passo muito tempo aqui no Instagram, né? Vamos lá. Coloquem pra mim aqui, disciplina é liberdade. Eu quero que vocês saiam dessa live com isso na cabeça também. Disciplina é liberdade, isso aí, Kátia. Disciplina é liberdade. Então, você precisa se organizar, tá? E para se organizar, vocês precisam ver com esse cronograma as coisas que vão ter que ser feitas todo dia, conversar, sabe, entre vocês, aquilo que um acha que dá pra fazer, aquilo que o outro, isso aqui eu não consigo fazer. Outra coisa, sabe, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu lá no consultório, bem mais de uma vez. É muito engraçado. Teve, né, eu vou falar pra vocês assim, do fundo do meu coração, porque não foi só um casal que chegou com essa mesma dificuldade. Chegaram lá, querendo se matar. Quando a gente vai olhar muito das questões, porque lembra disso, gente, ó, deixa eu contar pra vocês aqui, mas depois eu falo lá nos stories que eu tô devendo. Existem 3 grandes pilares para um relacionamento: a intimidade, a praticidade e o desejo. Dentro da intimidade, a gente coloca assim, e aqui eu fiz uma pesquisa, as mulheres votaram assim, absurdamente na intimidade. A mulher gosta de se sentir bem tratada. Claro, né, gente? Graças a Deus, a gente não quer ficar num lugar que a gente é maltratada. Mas os outros 2 pilares também são importantes, o desejo e a praticidade.
E quando eu perguntei qual o pilar que as pessoas mais tinham dificuldade, elas votaram em praticidade. E essa praticidade envolve estar no adulto. Envolve justamente isso que eu estou falando. Envolvem as questões da logística da relação, de ter comida, de ter uma roupa passada, de ter uma conta paga, de as coisas estarem funcionando, tá bom? Tá fazendo sentido pra vocês? Que isso é importante, gente. Não adianta você ser bem tratada, o sexo tá pegando fogo e aí corta a conta corta a sua energia, corta a sua água, você fica sem água, vira e mexe, não tem uma coisa pra comer, sabe? A casa tá suja. E é isso que entra a praticidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês, no sentido de se organizar. Aí esses casais, né, foram mais de um, na verdade foram uns 10 casais com essa mesma situação, parece que é figurinha repetida. Eles trabalham muito, eles não têm tempo de ficar em casa, as coisas não estão andando, e eu viro com uma sugestão e falo assim, tá, vale a pena contratar alguém para fazer isso para vocês? Aí eles assustam assim, falam assim, como assim que a gente nunca tinha pensado nisso? Porque presta bem atenção, se os dois trabalham fora, e mesmo a mulher trabalhando fora, ela tem que fazer as coisas de dentro de casa, porque algumas coisas, gente, é a gente. Ah, mas é porque tudo sobra na mulher. Graças a Deus, ainda bem que algumas coisas é com a gente. Um detalhe, uma comida às vezes diferente, uma sobremesa. Homem não tá nem aí com isso não, gente. Homem não tá nem aí com lençol, homem não tá nem aí com toalha, eles não tá nem aí. Eles são assim. Agora, o que eu quero te perguntar é, será que vale a pena contratar alguém? Muitos problemas se resolveriam contratando alguém para ir uma vez por semana, para ir de 15 em 15 dias, para ir fazer a comida para vocês e congelar, ou contratar alguém aí meio período todo dia, ou 3 vezes na semana, entenderam? Vale a pena, vocês precisam conversar sobre isso. E mesmo, eu não trabalho fora, mas eu tenho criança pequena, converse sobre isso com seu marido. E muitos desses problemas que, tipo assim, tá engalfinhando aí, as coisas não estão adiantando, estão pensando em separar, resolveriam com essa questão. Ok? E outra coisa, qual é o melhor momento? Se a gente for fazer mesmo, qual é o melhor momento? A gente vai fazer de manhã antes de ir pro trabalho, a gente já vai chegar, vai trabalhar, a gente vai descansar um pouquinho, tudo isso é discutido. E o quarto ponto, talvez esse seja o mais importante, releve mais e critique menos. Quando você começa, quando eles são mais desligados, eu não digo rabugentos, eles são mais desligados, sabe? Eu acho que o olfato dos homens é um pouco diferente do nosso. Eu acho, sabe? Então você precisa aprender a relevar mais e criticar menos, tá? Como é isso? Você começa por entender que o outro vai fazer daquele jeito. Como eu tô dizendo, ele foi lá, lavou as vasilhas, não secou a pia, não. Em vez de você fazer bicão, sabe? Em vez de você ficar... Fala assim, nossa, muito obrigada por ter lavado as vasilhas. Vai lá e passa o rodinho. Não te custa nada. Não te custa nada. E você ganha tanto, a relação ganha e tudo mais. Gente, eu queria que vocês me fizessem um favor. Eu vou colocar as perguntas aqui. E eu queria que vocês... Meu Deus, será que não tô conseguindo? E quando você está acostumada? Eu não tô entendendo. Tá aparecendo o nome da pessoa? Porque eu quero responder as perguntas. Isso. Hein? Não tá vindo as perguntas aqui. Vou lá, eu vou responder as perguntas de vocês, as perguntas que vieram. Ai, gente, a primeira pergunta que apareceu foi assim: eu odeio lavar louça e fazer almoço todo dia. Apareceu o nome, né? Então eu não vou colocar não, viu? É porque as perguntas de ontem eu não sei porquê. Esse Instagram é doido, gente. Então vamos lá, eu vou pegar aqui as que eu fiz, tá? Odeio lavar louça e fazer almoço todo dia. Dani, eu fico tão feliz, viu, Daniele? Fico feliz demais. Quando isso acontece, porque assim, gente, parece que a cozinha, eu não sei vocês, mas a cozinha é o lugar da casa que mais suja, que mais de fato dá bagunça, né? As minhas vasilhas estão ali me incomodando e eu não sei o que eu faço. Porque vai ficar ali me incomodando. Porque eu tenho 2 aulas pra gravar agora, depois que eu terminar a live. Peraí. Eu tive que tirar o foninho. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me avisem, porque eu tive que tirar o foninho aqui, mas tomara que o som não fique ruim. Vou ouvir vocês. Aí, o que eu sinto quando eu leio...
essa pergunta, né? Se você odeia lavar louça e fazer almoço todo dia, o que acontece? O que talvez compensaria? Vocês ou vira e mexe comprar um marmitex aí, ou revezar, entendeu? Compra um marmitex. Oi, Tati! Que linda, gente! Que legal que vocês estão aqui. Eu tô tão feliz, gente. Obrigada, viu? Então, talvez uma saída seria você cozinha durante a semana e no final de semana compra marmitex ou tudo mais, sabe? Ou, gente, tem aquelas questões também de marmita congelada, ter que cozinhar todo dia. De fato, assim, eu gosto no sentido assim da comida fresquinha, mas eu sou melancólica, eu como uma coisa só todo dia, eu não importo. Mas para algumas pessoas, por exemplo, para um sanguíneo que gosta dessa variedade, ou para alguém mais chato, essa comida todo dia, assim, ela é diferente, né? O que talvez valha a pena você fazer é ver se compensa vocês de vez em quando comprarem um marmitex, um dia sim, um dia não, para você não ter que cozinhar e lavar a louça todo dia, tá bom? É porque eu penso, sabe, tem que alimentar. Ai, Tati, só que eu acho que essa pergunta veio de uma menina que tem filhos. E eu pensei justamente nisso aí, eu não gosto, mas assim, acaba que sobra pra gente, né? Se a gente quiser ter uma qualidade de vida melhor, a gente vai ter que se virar. A gente vai ter que se virar, poupar energia de um lado, passando raiva com os outros, tá? Gente, ô Laís, um beijo. Beijo pra Laís, filha da Alzira, tá bom? Então a gente talvez compensa. Aqui em casa também tem alguns dias assim, eu não quero cozinhar hoje não. Mas, gente, eu moro pertinho do Traíras, né? Eu ligo lá, peço um marmitex, e aí, ó, eu vou lá, busco um peixinho frito, ó, toma um abraço. A Tati tá falando que quer. Tati, casa, comida e roupa lavada e passada. Vai chegar esse homem, Tati, com certeza. E a Tati faz umas comidas legais, eu já vi ela cozinhando. Ó, vem uma outra pergunta aqui, muito válida, que é: eu repeti várias vezes algo que ele faz e eu não gosto, ou de coisas que ele sabe que precisa fazer e não faz. Por exemplo, o lixo do banheiro. Então, digamos assim, a obrigação dos meninos aqui em casa antigamente era tirar o lixo todo dia, lavar as vasilhas e tudo mais, né? Só que, agora você tá falando sobre o seu marido. Me deu uma vontade de te perguntar, de te fazer uma reflexão, se você tá nessa postura de mãe, tem que fazer isso, ou uma postura de mulher adulta, tipo, meu amor, como eu disse, esse contrato na relação, aqui, olha aqui, a Maria Clara tá falando, acabou de fazer almoço com o neném no colo, babando tetê, cada um se vira como dá. Aí, olha só, pra essa menina que tá falando, o marido sabe que ele tem que fazer, mas ele não faz assim mesmo. Uma das questões é essa postura, se você tá é sua obrigação, ou você faz, que é muito que a gente faz com o filho, ou se você tá nessa postura de mulher, meu amor, pra mim é importante você tirar o lixo do banheiro todo dia, é isso que você precisa fazer pra me ajudar, pra contribuir aqui com a casa, já que eu faço outras coisas, eu fico pensando muito nessa sua postura. E o outro é se você tá sendo clara, sabe? Tá sendo clara com qual energia interna você tá mandando isso pra ele, porque você já me mandou algumas perguntas que seu casamento não tá bom. Então, quando vocês ficam me mandando perguntas e me mandando perguntas, eu decoro a cara de vocês não estão entendendo. E aí, eu fico imaginando se você também não tá naquele erro de olhar pro que ele não faz e não olhar aquilo que ele faz, porque você já tá, tipo assim, caçando um motivo pra vazar dessa relação. Eu preciso falar o que eu tô sentindo, né? Tem uma outra pergunta que é muito interessante também, que mais pessoas podem se ver. Ele acha que a obrigação é só da esposa. Ele tá certo ou ele tá errado? Aí eu responderia assim, existe uma bagagem. Talvez lá na família dele, pra família dele, no estado de ego, pai dele, aquilo é o certo, porque a mulher tem que fazer tudo. Só que eu sei que vocês dois trabalham fora e talvez cabe a você mostrar que os dois trabalham fora. Vocês viram a pesquisa no início? Mas vocês voltam lá no início. Quem tá aqui e não viu, volta lá no início, que eu peguei os dados, tá? Depois até vou colocar esses dados aqui pra vocês. Então, como os dois trabalham fora, ou ele te ajuda a pagar alguém pra arrumar a casa, ou ele vai ter que passar a contribuir. Falar, pra você é importante que você contribua, porque nós dois trabalhamos fora, tá? Entendeu? Gente, e isso não é assim. Existe postura. Quando eu falo de postura, eu acho que eu vou fazer uma aula sobre postura. Porque as pessoas ficam muito confusas. O que é postura? Existe o jeito de falar assim,
seu cachorro, você vai ter que pagar uma empregada pra mim, você vai ter que me ajudar. Existe essa postura, ou existe a postura de estar no seu adulto e falar, pois é, você pode achar que é, só que eu trabalho fora, nós dois trabalhamos fora, e aí a gente precisa acertar. Não tem o certo e o errado, tem o nosso jeito. Porque como eu tô dizendo, na verdade, a partir do momento que a gente se casa, a partir do momento que a gente tá ali naquela relação, não é do jeito que funcionava na casa dos nossos pais. A gente precisa fazer o nosso jeito, tá? Então isso é postura, viu? Outra pergunta aqui. Ele paga as contas e brinca. Aí ela colocou o brinca entre aspas. E brinca que não precisa fazer nada. Aí eu fico pensando aqui na linguagem dos atos de serviço, né? Porque me dá essa impressão, de novo, para onde você olha, para aquilo que te farta ou para aquilo que te falta. E aí, eu queria que você falasse com ele numa boa mesmo. Esse serviço de casa, gente, não acaba. Porque, na verdade, o que acontece com o serviço lá do seu marido? Ele tem o ponto, ele bate o ponto. Se ele não for um profissional liberal aí, como eu, que eu trabalho no final de semana, não tem nada disso, não. Mas, geralmente, uma pessoa que bate ponto, que trabalha com carteira assinada, ela trabalha de 40 a 44 horas semanais. E tem início, meio e fim. E tem fim. Ela chegou ali, boa tarde, Maria. Chegou ali, pronto, né? Mas o serviço de casa não acaba. Não acaba. Não sei se vocês viram hoje, gente, as cachorras chegaram da cor do chão. Soltaram, os meninos que levaram pra passear, soltaram elas ali no campinho. E aí eu tinha que ter gravado essa aula que eu vou gravar depois que eu sair daqui e almoçar. Eu tive que dar banho nas cachorras, desestruturou minha manhã, porque depois eu já tinha um compromisso. Então, assim, isso acontece sempre. Se você tem filho adoece, e você também adoece, e aí estraga um trem, e aí de repente acontece um imprevisto, mas o serviço de casa não acaba. O que eu te oriento que você pode falar com seu marido, como adulta, de novo, que ele pode ou pagar alguém pra te ajudar. Gente, vocês sabem o quanto é bom ter alguém para te ajudar em casa. Se você tem essa possibilidade, aperta em algumas coisas e faz isso, porque se esse é um problema tão grande para vocês, talvez ter alguém ajudando, dando uma faxina ali, que seja de 15 em 15 dias, uma vez no mês, vai aliviar tanta bagagem para vocês. Pensa nisso, sabe? Ou então, ele vai ter que te ajudar pegando alguma tarefa para ele fazer. Qual dessas tarefas seria? É lavar os sapatos dos meninos, é isso, é aquilo e tudo mais, é levar o lixo pra fora. Agora, presta atenção. Não, isso aqui não é agora, né? Mas eu queria falar um negócio no final. Tem uma pessoa que também mandou assim, marido bagunceiro e não ajuda. Quem faz bagunça é criança, gente. Quem faz bagunça é criança. E se ele tá aí nessa bagunça, nessa postura da criança, provavelmente você está com essa postura de mãe dele, tá bom? Então, tome cuidado com isso. Marido faz muito, porém joga na cara essa ajuda quando brigamos. E eu sei também que é uma pessoa que tem filhos. Aí, o que veio, o que eu senti de falar pra você, que me fez essa pergunta, mas vale pra quem tá nessa situação aí também. Olhar para o motivo da briga, entendeu? Porque aqui não é a ajuda em si, é por que vocês estão brigando. Se as coisas estão transcorrendo bem, por que vocês estão brigando? Tem algo aí nessa relação em desequilíbrio? Será que ele sente que tá fazendo muito e você não tá olhando para ele? Porque eu sei que vocês estão com um bebê em casa. Essa parte, gente, presta atenção. A maternidade, eu falei isso ontem em uma sessão. A maternidade, ela é sedutora. Ela é sedutora. Você vê aquele trenzinho, né? Petitinho, precisando de você. E ri pra você, e brinca com você. E precisa de você. E aí, se você demora a voltar pra essa postura sua de mulher dele, as coisas vão começar. Talvez essa briga dele, esse jogar na cara eu tô fazendo por você e você não tá fazendo por mim. E o que você não tá fazendo por ele? E quando ele acha que o serviço é só da mulher, aí que tá, né? Quando ele acha que o serviço é só da mulher, aí tá bom, então é só da mulher, desembolsa aí uns trocados pra eu pagar alguém pra vir me ajudar. Sabe, gente, é simples. É simples, tá? Aí ele vai falar, mas eu não tenho dinheiro. Pois é, então você vai ter que me ajudar. Você vai ter que contribuir na casa. Existem várias maneiras de contribuir, que eu vou falar de uma aqui, que até a pessoa tá aqui na live, tá?
Ele quer fazer do jeito dele. Aqui, gente, vocês são mal agradecidas demais. Presta atenção nisso aqui. Ele quer fazer do jeito dele. Ela falou das roupas, né? Que ela gosta de colocar as roupas separadas e ele gosta de colocar as roupas tudo junto. Ó, se você não tá satisfeita, faz você. Faz você e coloca ele pra fazer uma outra atividade que ele não vai, que você não vai ter que ficar lá em cima dele, enchendo o saco dele, tá? Gente, eu tô conversando aqui com vocês, mais do que como psicóloga, tô conversando aqui como amiga, tá? Buscando dentro das questões que vocês viram ali um problema, uma possível solução, viu? Com todo carinho. Não tô sendo, eu tô sendo direta, mas eu não quero ser mal educada, tá bom? Aqui, essa aqui, gente, eu queria que você estivesse aqui na live. Filhos não querem ajudar. Meu bem, quem é que quer ajudar em tarefa doméstica? Meu Deus do céu, se minha mãe não me ameaçasse até a morte, eu não ia fazer nada. Eu não ia fazer, e aí, pra quem tem filhos em casa, e vocês viram aí, a gente, a Nanei, o menininho dela, eu não sei quantos anos ele tem, mas eu sempre vejo também, algumas meninas me postam, você precisa incentivar o seu filho a contribuir na casa desde sempre. Desde sempre, seja catando os brinquedos, seja guardando os brinquedos, seja tirando o prato da mesa, colocando na pia, seja ali, de acordo com a idade dele, colocando essas tarefas. E eu sei, parece que os filhos dela são adolescentes, né? Gente, adolescente é o cão chupando manga nessa terra. Então, mas você tem que entender que você é a mãe. 9 anos o menininho dela tem. Achei a coisa mais linda. Eu vou repostar você depois que terminar a live aqui. Então, incentive os seus filhos. Coloque, tipo, estrelinha, sabe? Prometa um passeio, faz um quadro aí de tarefas, mesada, a mesada só vai sair se ajudar. Gente, mãe não é amiguinha. Mãe não é amiguinha, viu? Esquece, mas meu filho vai achar ruim. Tem que achar ruim. Quem manda aí é você, tá? Você precisa entender isso, a obrigação de cada um é isso. Agora, gente, olha como eu tô falando. Quando eu tô falando, a obrigação dos filhos pro marido é diferente, tá bom? Eu não vou falar, eu não vou usar o mesmo linguajar que eu uso com os meninos com meu marido. Eu não sou louca, entendeu? Madrasta, Kati, eu acho que o seu caso é caso para um atendimento. Porque aí a madrasta é só a madrasta. Quem tem que conversar com ele sobre isso é o pai, tá? Gente, lá na comunidade tem uma aula sobre as novas configurações familiares. E eu vou fazer uma outra aula, vou chamar um convidado. Possivelmente a Tati ou alguma outra psicóloga que trabalha também com relacionamentos para me ajudar. Esse é um assunto muito em dia, sabe? Eu não sei se essa pessoa tá aqui, mas ela me mandou uma pergunta muito legal. Ela falou assim que fez um cronograma, que ela não quer ajuda. Ei, ai, como diz as meninas aí, o Tonhão tá pegando forte, eu não quero ajuda, eu não preciso de ajuda. Mas ela coloca uma coisa assim, só que eu não gosto que me deem trabalho. E como a gente, olha, presta atenção, e como a gente é muito visual, sabe aquela coisa assim de... tirou o guarde, sabe aquela coisa de lá na cozinha da clínica, por exemplo, tem, se tirou o guarde, não sei o que, desarrumou, arrume, abriu, feche, eu te orientaria, foi assim, gente, eu fui muito na minha intuição respondendo essas perguntas pra vocês, né, eu fui muito de coração mesmo, assim, e eu acho interessante pra esses casos, você colocar uma plaquinha lá, tirou o guarda, abriu, feche, entendeu? Eu acho muito interessante pra eles entenderem, assim, o quanto isso é importante pra você. E eles vão, assim, até assimilando. Quando a gente tem uma coisa ali chamando a atenção da gente, a gente faz com mais facilidade, tá bom? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu falei que eu precisava contar isso. Não aconteceu uma vez só. Foram mais ou menos umas 3 vezes. Presta atenção nisso aqui. De novo, olha pra bagagem que você traz da sua casa, né? E aí o marido, então, trabalhava muito fora. A mulher, às vezes, ficava em casa, ou às vezes trabalhava também. E a carga de trabalho desses homens era muito pesada. E elas brigando por questão de não ajuda nas tarefas domésticas, né? E ele falava, mas eu paguei uma pessoa pra te ajudar e tudo mais. E ela falava assim, não, mas eu quero que você faça. Tem que ser você. Tem que ser você. Aí eu trabalhei muito com essas pessoas a questão da família, dessa bagagem familiar. E que
pais ali, né, como o pai dela sempre fez, nos 3 casos que eu atendi, os pais sempre fizeram, ela tava levando muito aquilo pro casamento dela. Então não faça isso, o casamento dos seus pais é o casamento dos seus pais, o seu casamento é um outro casamento, e que nós possamos ampliar os nossos olhos, assim, dentro das linguagens de amor, para aquilo que o outro tá fazendo de coração pra gente. Tá bom? Ó, eu espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada e eu sei que muitas pessoas depois veem essa live. Ai, que bom, Alzira. Eu fico muito feliz, eu gosto de ser sincera. E aí, olha só, se você tá aqui assistindo essa gravação, me deixa um oi, tá bom? Fala assim, Fabiola, cheguei até o final da live, me conta o que você achou dessa live. Vocês também que estão aqui podem ir lá nos comentários me contar o que vocês acharam dessa live, mas eu espero assim que tenha sido de utilidade, tá? E eu quero contar também que eu abri a comunidade anual, diferente da mensal. A anual, ela tem uns bônus e ela tem, assim, um acesso mais tranquilo comigo, assim, em relação aos desafios mensais. A gente tem uma aula exclusiva por mês, além das aulas ao vivo no YouTube quinta-feira. Na verdade, segunda-feira a gente já tem aula. O link já tá disponível. Se você tem interesse, eu vou ficar muito feliz em te ter comigo na comunidade, tá bom? Ó, deixa eu correr que eu tenho que almoçar e gravar 2 aulas antes de atender. Meninas, espero que vocês tenham gostado, espalhem essa ideia e tô feliz de estar aqui, tava com saudade de vocês. Ó, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!